Nós estamos lendo o Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami. Parte 1. A busca pela essência da misericórdia do Senhor Supremo. Capítulo 3. Além do mundo material. Textos 1 a 4. Shri Parikshit disse: chegando a Shivaloka, a certa distância, o sábio Narda viu o Senhor Shiva, Srihara, que havia acabado de adorar o Senhor Sankarsana, Srihari. No enlevo do amor estático, o Senhor Shiva estava dançando e cantando alto as glórias de seu Senhor, enquanto que seus associados tocavam instrumentos musicais e exclamavam Jaya, Jaya. Com grande afeição, ele louvou seus assistentes, como Nandishvara, bem como a deusa Uma, que estava batendo palmas peritamente. A visão de tudo isso deleitou Narda. Vibrando sua vina e curvando sua cabeça a fim de mostrar respeito, ele exclamou diversas vezes: sois o mais grandioso receptáculo da misericórdia de Krishna. E com uma voz doce, recontou ao Sr. Shiva tudo o que lhe dissera há pouco o seu pai, o Sr. Brahma. Textos 5 e 6. Narda aproximou-se com esperança de tocar a poeira dos pés de lótus do Sr. Shiva, o melhor amigo dos Vaishnavas. Todavia, quando o sábio chegou próximo, o Sr. Shiva, enlouquecido por uma inundação de prazer consciente de Krishna, trouxe Narda para perto de si à força e o abraçou. Sem hesitar, ele perguntou respeitosamente a Narda: querido filho de Brahma, o que estás dizendo? Textos 7 e 8. Absorvendo-se no gosto de conversar com aquele Vaishnava superlativo, o Vaishnava Narda, o Sr. Shiva então descontinuou sua contentíssima dança e se sentou. Ele se sentou sobre uma esteira de palha, na postura Virasana, e alguns de seus gentis associados sentaram-se ao redor dele. Com devoção, Narda curvou-se ao Sr. Shiva, a vida e alma de Parvati, e cantou o hexassílabo mantra Rudra. Texto 9. Narda então recitou orações glorificando o Sr. Shiva como o controlador supremo do universo e elaboradamente proclamou a grandeza da misericórdia concedida a Shiva pelo Sr. Krishna. Texto 10. O Sr. Rudra, o melhor dos Vaishnavas, o iniciador do serviço devocional a Vishnu, imediatamente cobriu seus ouvidos e respondeu iradamente. Texto 11. Sri Rudra disse: não sou o Senhor do Universo, tampouco sou objeto da misericórdia de Krishna. Sou apenas uma pobre alma sempre ansiando pelo favor dos servos de seus servos. Texto 12. Shri Parikshit disse: ouvindo isso, o sábio Narda ficou chocado. Pensando que havia agido de maneira ofensiva, ele imediatamente parou de louvar a não diferença do Sr. Shiva em relação a Krishna e começou a falar em uma voz suave. Texto 13. Shri Narda disse: certamente sabeis as confidenciais e misteriosas glórias do Sr. Vishnu e dos Vaishnavas, e vós explicais tais glórias com grande maestria. Texto 14. Os melhores Vaishnavas aspiram, por conseguinte, à vossa misericórdia. O Sr. Krishna também possui grande estima por vós e propaga extensivamente vossas glórias. Texto 15. Krishna não vos adorou muitas vezes em suas várias encarnações e não obteve de vós muitas bênçãos? Texto 16. Shri Parikshit disse: ouvindo isso,
o Sr. Shiva não mais foi capaz de manter sua gravidade. Envergonhado, ficou prontamente de pé, tapou a boca de Narda com ambas as mãos e disse: nem mesmo menciones essa arrogância de minha parte. Texto 17. Então, com forte arrojo, ele dirigiu a palavra a Narda, com surpresa em sua voz. Vê só o poder absolutamente incompreensível dos passatempos do Senhor Supremo. Texto 18. Ó, meu Senhor é imensamente sóbrio. Ele é um oceano imensamente profundo e variado de grandes qualidades. Muito embora eu tenha cometido muitos tipos de ofensas contra sua pessoa, ele, ainda assim, não me rejeita. Texto 19. Shri Parikshit disse, vendo o Sr. Shiva completamente absorto no sabor transcendental da devoção pura a Krishna, Narda, ilimitadamente satisfeito, agarrou os pés do Sr. Shiva, fez com que se sentasse novamente e falou de modo a tranquilizá-lo. Texto 20. Shri Narda disse, sois muitíssimo querido ao Sr. Achyuta. Ser-vos-ia possível, em algum momento, ofendê-lo? Com quantas pessoas às vezes vejam o que acreditam ser ofensas de vossa parte, ele jamais vê assim. Textos 21 e 22. Bana foi causa de perturbação às pessoas santas. Excessivamente orgulhoso da força de seus braços, ele se valeu de mágica para prender Aniruddha e lutar contra Krishna, o manejador do disco. Quando vistes que Bana, vosso devoto, quem mantivestes como um filho, estava prestes a ser morto, a fim de salvá-lo, oferecestes orações a Shri Hari. Texto 23. O Sr. Krishna imediatamente deixou de lado sua ira. Então, satisfeito, o Senhor deu a Bana uma forma similar à sua e o ascendeu à posição de ser um de vossos associados, uma posição raramente obtida mesmo pelos semideuses. Texto 24. Quando inimigos dos Vaishnavas, como Gargya, adoraram-vos através de severas penitências, as bênçãos que lhes destes não eram destituídas de meios de evasão. Texto 25. Embora Chitraketu e outros como ele tenham tolamente ousado criticar-vos, vós jamais ficastes irado com eles, porque eles eram devotos rendidos de porções plenárias do Sr. Hari. Texto 26. Certa vez, simplesmente para satisfazer o Sr. Krishna, expressastes o desejo de vos tornardes maior até mesmo do que ele. Em seguida, entretanto, modificastes vosso pedido, solicitando-lhe que, ao invés disso, tornasseis seu devoto. Texto 27. Portanto, o Senhor Supremo concedeu a vós e à deusa Durga a autoridade para outorgar a liberação pela qual Brahma e outros oram. Texto 28. Vede só, conquanto tenhais poder e opulência inobteníveis por parte de Brahma e dos outros semideuses, desconsiderais vossa felicidade material e viveis como um homem santo e louco. Texto 29. Sempre fixo em um transe de devoção ao Sr. Vishnu, pareceis completamente insano. Quem mais, senão vós, colocar-se-ia a dançar, desnudo, com sua esposa e servos? Texto 30. Hoje finalmente vi vossa incontrolabilíssima avidez por servir o Senhor Supremo em devoção pura. Não há dúvida alguma de que Krishna sempre o tem como o mais amado. Texto 31. O que mais posso dizer?
o amor de Krishna por vós jamais é interrompido, e mediante vossa misericórdia, muitos outros se tornam queridos a ele. Texto 32. Por meio da misericórdia de Mãe Parvati também, muitas outras pessoas se tornaram queridas ao Sr. Krishna. Ela conhece detalhadamente a verdadeira natureza tanto do Sr. Krishna quanto de vós. Texto 33. Mãe Parvati, Ambika, é irmã do próprio Krishna, a qual sempre recebe sua afeição. Eis porque vós importais com ela, muito embora sejais autossatisfeito. Texto 34. Concedeis prazer a ela, sempre realizando magníficos festivais, com cantar dos nomes do Sr. Vishnu e com recitações de suas glórias. Em tais ocasiões, ela desfruta a companhia dos devotos do Sr. Vishnu. Texto 35. Shri Parikshit disse: Querida mãe, o Sr. Shiva ficou tão constrangido por ouvir isto que baixou sua cabeça. Então, aquele líder dos Vaishnavas respondeu ao grande devoto Narada. Texto 36. Shri Mahersha disse: como isto é doloroso! Meu querido Narada, tu que és livre de todo traço de falso orgulho, como podes comparar-me, eu que sou a raiz de todo orgulho, a Krishna, o Senhor dos sábios humildes? Texto 37. Sou coberto por muitas falsas identificações. Considero-me o Senhor do Universo, o onisciente transmissor de conhecimento, o liberador concedente da liberação, o devotado outorgador de devoção a Vishnu. Texto 38. Quando o temeroso momento da aniquilação chega, no qual tudo deve ser destruído, sou obrigado pelo modo da ignorância a dizimar todo o cosmo. Quando penso nisso, sinto-me envergonhado. Texto 39. Querido Narada, caso eu possuísse mesmo que uma gota da misericórdia do Sr. Hari, por que ele teria lutado contra mim quando levou a flor Parijata, quando Aniruddha raptou Usha e em outras ocasiões similares? Texto 40. Porque ele iria adorar-me, eu que sou seu servo, e porque ele me ordenaria: afasta as pessoas de mim, inventando tuas próprias versões das Escrituras. Texto 41. Tu alegremente enalteces o poder que eu e minha esposa temos de outorgar a liberação. Nós, contudo, consideramos terrível esse poder, porque os devotos do Senhor angustiam-se ao ouvir sobre isso. Texto 42. Portanto, ó melhor dos associados de Krishna, não me consideres receptáculo de sua compaixão. Aqueles que sim obtiveram a essência de sua misericórdia são os residentes de Vaikunta. Texto 43. Eles abandonam tudo como palha inútil. Adorando seu querido Sr. Hari em devoção pura, eles não possuem respeito algum pelas conquistas desejáveis deste mundo. Eles não olharão para tais perfeições, nem mesmo de relance. Texto 44. Aqueles devotos abandonaram toda sorte de falso orgulho e lograram um mundo além dos modos materiais, o mundo destituído de medo, Vaikunta, o qual é Satchitananda, pleno de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Texto 45. Em Vaikunta, os residentes possuem corpos Satchitananda e podem fazer uso da opulência suprema do Sr. Hari. Eles possuem poderes Satchitananda iguais aos dele. Os residentes de Vaikunta, porém, não gostam de aceitar essa igualdade com o Senhor. Texto 46.
Eles se satisfazem simplesmente por adorarem com devoção o Senhor Hari. Eles viajam livremente para onde quer que queiram, protegendo e promovendo a causa dos devotos do Senhor e do serviço devocional ao Senhor. Texto 47. Sempre adorando o Senhor em Vaikunta, eles acham graça daqueles que são meramente liberados. Os Vaikuntavasis estão sempre ocupados em vários serviços, para o que eles até mesmo assumem formas de pássaros, árvores e outras. Texto 48. Eles sempre podem ver o Senhor Hari em pessoa. Ele que inspira o prazer de todos e cujos pés de lótus são cuidados pela deusa da fortuna. A vida deles, em sua companhia, é puro júbilo. Texto 49. Onde mais alguém poderia presenciar uma compaixão tão imensa quanto aquela que Sri Krishna constantemente derrama sobre os residentes de Vaikunta Loka? Texto 50. Em Vaikunta não existe algo senão serviço devocional, prestado através de Sankirtana e de muitas outras formas. Ele prossegue incessantemente, com grande entusiasmo, propagando o êxtase do amor puro. Texto 51. Quão magnífico e supremamente grandioso é esse oceano de bem-aventurança transcendental! A bem-aventurança do Brahman não se compara sequer a uma fração de meia gota dele. Texto 52. O mundo de Vaikunta, seus residentes e tudo lá são abençoados pela misericórdia do amor puro pelos pés de lótus de Krishna. Texto 53. Como receptáculos de tamanha misericórdia, os divinos residentes de Vaikunta são muito maiores do que eu de diversas maneiras. Como eu poderia descrever apropriadamente suas glórias? Texto 54. Conquanto vivam dentro do mundo material, em corpos compostos dos 5 elementos, aqueles que são peritos em saborear o serviço devocional ao Senhor são sempre dignos de adoração por parte de pessoas como eu. Texto 55. Tais exímios saboreadores rendem-se inteiramente aos pés de lótus de Sri Krishna. Com a esperança de obterem amor exclusivo pelo Senhor, eles abandonam sua riqueza, suas famílias e suas próprias vidas. Texto 56. Eles não têm interesse por nenhum dos meios e fins de sucesso neste mundo ou no próximo. Eles transpuseram as subserviências regras que se aplicam de acordo com nascimento, ocupação e status espiritual. Texto 57. Mesmo caso não tenham pago suas 3 dívidas e estejam, portanto, transgredindo os princípios védicos, pelo poder de sua devoção ao Senhor Hari, eles são sempre destemidos. Texto 58. Ávidos por saborear o prazer da devoção ao Senhor, eles não possuem desejo algum por algo diferente disso. Para eles, a liberação, o céu e o inferno parecem todos a mesma coisa. Texto 59. Digo-te, em verdade, tais devotos são tão ilimitadamente queridos a mim quanto é o próprio Senhor Supremo. Minha mais elevada ambição é ter a companhia deles. Texto 60. Na minha opinião, querido Narda, onde quer que semelhantes devotos estejam, é certamente Vaikunta Loka. Argumentar contra este fato seria inútil. Texto 61.
Tendo bebido o néctar da devoção a Krishna, esses devotos esquecem-se de seus corpos e de suas relações materiais. Destarte, mesmo enquanto vivem em corpos materiais, assumem a natureza transcendental de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Texto 62. Em Vaikunta, entretanto, os devotos sempre desfrutam de passatempos contínuos e aprazíveis na companhia direta do Senhor. Os devotos, em virtude disso, às vezes preferem viver ali. Texto 63. Eis porque digo que os residentes de Vaikunta são mais grandiosos do que quaisquer outros. Como objetos da misericórdia especial de Krishna, eles são seus devotos mais amados. Texto 64. Shri Parvati disse: ademais, entre todos eles, a deusa Shri é famosa como especialmente querida ao Senhor. Ela é, com efeito, a deusa que preside Vaikunta e seus residentes. Texto 65. Sua misericórdia se espalha para onde quer que ela lance seu olhar de soslaio. Assim, os regentes dos vários planetas adquirem seus poderes, seu conhecimento, seu desapego e sua devoção. Texto 66. Ignorando pessoas como tu, que a adoram com grande respeito, ela fez o voto de submeter-se a severas penitências a fim de adorar seu amado Senhor, muito embora ele fosse indiferente a ela. Texto 67. Esta mais perfeita das esposas castas reside eternamente em seu belo peito e o acompanha em todas as suas encarnações. Texto 68. Shri Parikshit disse: então o sábio, com sua mente vibrando em extremo deleite, exclamou: glórias a vós, ó esposo da deusa Kamala, ó Hari, senhor de Vaikunta. Texto 69. Glórias a vós, ó mundo de Vaikunta, glórias a todos que vivem ali. Todas as glórias a vós, ó Padma, amada do Senhor Krishna, ó deusa que preside Vaikunta. Texto 70. Então, querendo visitar Vaikunta e oferecer respeitos à deusa da fortuna, Narda colocou-se de pé. Vendo isso, o Senhor Shiva segurou-lhe a mão de modo a pará-lo. O Senhor Shiva então falou. Texto 71. Shri Mahesha disse: meu querido Narda, devido à tua ânsia por ver os devotos mais queridos de Krishna, perdeste tua memória. Não te lembras que o Senhor de Vaikunta está vivendo agora mesmo na terra, em Dwaraka? Texto 72. A rainha Rukmini é a própria suprema deusa da fortuna e Krishna é a personalidade de Deus original. As encarnações parciais de Rukmini acompanham o Sr. Vamana e outros avataras do Senhor. Texto 73. Rukmini é a consorte divina e perfeitamente completa da completa personalidade de Deus. Ela sempre serve os pés de lótus de Sri Krishna. Texto 74. Senta-te, portanto, meu caro Brahmana, e sussurrarei em teu ouvido um grande segredo. Por favor, ouve com absoluta confidência. Texto 75. Há um receptáculo da misericórdia de Krishna mais grandioso do que teu pai, eu e outros servos, como Garuda, mais grandioso até mesmo do que a deusa da fortuna. Seu nome é Prahlada. Ele é famoso pelo mundo como o devoto mais querido de Krishna. Texto 76.
Certamente não te esqueceste das palavras do Senhor Supremo acerca disto. Deves tê-las lido nos Puranas e deves te lembrar do seguinte verso. Texto 77. 100 pessoas santas a quem sou único destino, não desejo desfrutar minha bem-aventurança transcendental ou minhas opulências supremas. Texto 78. A divina forma pessoal do Senhor é a fonte de todos os semideuses, inclusive de mim, e concede grande prazer aos seus devotos. O Senhor, porém, considera seu próprio corpo como sem valor algum se comparado ao valor de seus devotos. Quem seria apto para enaltecer os devotos do Senhor? Texto 79. Além disso, entre esses incontáveis devotos, Prahlada se sobressai como exemplo da perfeição. O próprio Senhor o descreve desta maneira. A boa fortuna de Prahlada é inconcebível. Texto 80. Quando os senhores faleceu Hiranyakashipu, eu, todos os semideuses e a deusa Lakshmi, testemunhamos com nossos próprios olhos a incomparável boa fortuna de Prahlada. Texto 81. O Senhor Vishnu tentou muitas vezes oferecer-lhe bênçãos, mas Prahlada recusou-se a pedir para ser liberado. Ao invés disso, optou exclusivamente pela devoção pura. Curvo-me diante dele. Textos 82 e 83. Meu caro sábio, Bali violou a etiqueta espiritual, desobedecendo a ordem de seu mestre espiritual e não sendo veraz em sua palavra. Ainda assim, como sabemos, o Senhor concordou em se tornar o guarda-porta de Bali. Isso foi simplesmente o fruto da insignificante caridade de Bali? O Senhor também concedeu proteção ao perverso Bana. Isso foi o resultado do meu oferecer de orações ao Senhor? Texto 84. Não. Em ambos os casos, o Senhor agiu por afeição a Prahlada, seu devoto mais amado. No entanto, o que mais posso dizer sobre isso na presença de Gauri, que é amiga próxima da deusa Lakshmi? Texto 85. Vai sem demora para Sutala, oferece a Prahlada tuas incontáveis bênçãos, abraça-o e dize-lhe que lhe enviei uma série de abraços. Texto 86. Infelizmente, aquele que é o melhor entre os santos não irá tolerar que nos curvemos perante ele ou o louvemos. Se queres evitar complicações para ti, não negligencieis este fato. Nós estamos lendo o Brihad Bhagavatamrita, de Srila Sanatana Goswami. Parte 1. A busca pela essência da misericórdia do Senhor Supremo. Capítulo 4. O devoto. Texto 1. Sri Parikshit disse: depois que o sábio Narda ouviu as palavras do Senhor Shiva, as quais o deixaram absolutamente maravilhado, ele ficou ansioso por ver Prahlada em pessoa. Ele, por conseguinte, viajou prontamente para Sri Sutala pelo caminho do coração e entrou correndo na cidade dos demônios. Texto 2. Prahlada, o melhor dos Vaishnavas, estava em um local reservado, absorto em meditação amorosa nos pés de lótus do Senhor Supremo. Vendo ao longe o Brahmana Narda aproximar-se, Prahlada rapidamente se colocou de pé e então ofereceu reverências prostradas quando Narda chegou próximo. Texto 3.
Com algum esforço, Prahlada induziu Narda a aceitar um assento para então começar, como procedia com outros, a adorá-lo de acordo com as regras padrões. Narda, porém, sentindo grande reverência por Prahlada, recusou-se a ser adorado. Ele derramou lágrimas de júbilo e tentou abraçar Prahlada. Ele então falou como segue. Texto 4. Shri Narda disse: Agora, após tanto tempo, finalmente vejo-te, o verdadeiro receptáculo da completa misericórdia de Krishna. Neste momento, meus esforços frutificaram. Desde o teu nascimento, és dotado de devoção pura por Krishna. Semelhante amor espontâneo jamais foi visto em lugar algum anteriormente. Texto 5. Em virtude dessa devoção pura, superaste terríveis obstáculos, as milhares de atrocidades que teu pai cometeu contra ti. E devido à tua influência, todos os demônios tornaram-se Vaishnavas. Texto 6. Enquanto imerso em meditação em Krishna, parecias esquecer-te de tua própria existência. Como um louco, dançavas e cantavas e gritavas alto, enquanto teu corpo tremia. Desta forma, propagavas o serviço devocional ao Senhor Vishnu, libertando todos os mundos do ciclo de vida material e enchendo-os de júbilo. Texto 7. Quando o Senhor Krishna apareceu na beira do oceano, ele te colocou em seu colo e te acariciou como uma mãe. Assim, ele honrou-te, ignorando Brahma, Shiva e outros semideuses, a oferecerem orações, ignorando até mesmo a deusa Padma. Texto 8. Brahma, aterrorizado, implorou-te que te aproximasses de Shri Nrsimha, e quando caíste aos divinos pés de lótus do Senhor, o Senhor colocou-se de pé e te levantou do chão. Ele colocou sua mão de lótus sobre tua cabeça e começou a lamber todo o teu corpo. Texto 9. Quando o Senhor Hari, com os mais atrativos e astutos artifícios, tentou oferecer a ti a morada suprema, não demonstraste qualquer interesse pela liberação, pela qual oram Brahma e todos mais. Ao invés disso, pediste apenas por devoção ao Senhor, nascimento após nascimento. Texto 10. Respondendo ao amor de teu Senhor, concordaste em assumir o trono de teu pai. E como disseste ao Senhor Nrsimha em tuas orações, fazendo-o, desejas ajudar a libertar todas as pessoas. Tu prossegues no assento real, fixo em meditação no Senhor Nrsimha. Texto 11. Certa vez, foste à floresta Naimisha a fim de ter o darshana de Narayana, que é conhecido como o Senhor em vestes amarelas. Enquanto na estrada, satisfizeste o Senhor em combate, e ele te disse: sim, sempre sou conquistado por ti. Texto 12. Shri Parikshit continuou: tendo dito isto, Narda, o oceano de êxtases em devoção ao Senhor Hari, começou a dançar. Aquele servo íntimo do Senhor exclamou: conquistado por nós. Texto 13. Shri Narda então disse: ó melhor dos Vaishnavas, por que eu deveria dizer que o Senhor Mukunda foi conquistado apenas por ti? Teu neto Bali, o líder dos Daityas, também o conquistou. Por tua graça, Bali mantém o Senhor como seu porteiro. Texto 14. De agora em diante, intenciono ficar aqui contigo permanentemente. Por teu poder, certamente eu me poderia ver livre das maldições que recebi de Daksha e outros.
Texto 15. Shri Parikshit disse: incapaz de tolerar a audição de um louvor direcionado a si, Prahlada, envergonhado, abaixou sua cabeça, curvou-se diante de Narada e respeitosamente se dirigiu a ele em uma voz baixa. Texto 16. Shri Prahlada disse: meu senhor e mestre espiritual, reconsiderai, por favor, tudo o que tenhais dito. Um jovem garoto simplesmente não pode compreender, de modo correto, a ciência do serviço devocional a Krishna. Textos 17 e 18. Apesar disso, quando alguém recebe instruções de grandes almas, essas instruções têm o poder de despertar na pessoa sua compreensão superior. A pessoa pode, então, ocupar-se no serviço devocional ao Sr. Hari. Por conseguinte, não se trata de um sinal de grandeza o fato de pessoas ordinárias como eu poderem perseverar a despeito de terríveis perturbações, concederem iluminação espiritual a crianças, comportarem-se como santos, demonstrarem compaixão para com as almas sofredoras, ou recusarem-se a receber a bênção da liberação. Texto 19. Meramente por esses sintomas, os melhores dos santos não concluem que Krishna concedeu a alguém sua misericórdia. A misericórdia de Krishna, abençoado Narada, aparece unicamente em um servo verdadeiramente digno. Texto 20. Eu nunca executei nenhum serviço real ao Senhor, como Hanuman e outros. Eu apenas me lembrei do Senhor algumas vezes, quando minha mente estava perturbada. Texto 21. Louvais-me porquanto ele me tem afagado e me mostrado outros sinais de afeição. Todavia, alguns consideram esse comportamento afetuoso como meramente uma falsa manifestação de Maya, e outros como simplesmente uma exibição de seus passatempos. Texto 22. Considerais essas exibições de afeto como sintomas naturais de seu amor, mas eu as considero não mais reais do que um sonho. E mesmo se as aceitarmos como reais, elas não são evidência de sua misericórdia. Texto 23. O Senhor outorga verdadeiramente sua misericórdia às autoridades santas acreditam, quando ele concede ao devoto o direito de prestar vários tipos de serviço, uma bênção que ele concede a devotos como Hanuman. Nada mais se categoriza como sua misericórdia. Texto 24. Ademais, Shriman Nrsimha realizou seus passatempos, não para favorecer-me, mas para proteger os semideuses, seus devotos, e para liberar 2 de seus servos eternos. Texto 25. Ele também desejou sustentar a verdade das palavras de Brahma e de outros, tais como os filhos de Brahma, e revelar plenamente a grandeza do serviço devocional. Estas foram as únicas razões para seus passatempos. Texto 26. Ó mais grandioso dos devotos, destituídos de posses materiais! Quando a personalidade de Deus concedeu-me um reino, compreendi que eu não havia recebido sequer um átomo de sua misericórdia. Texto 27. Como o Senhor diz, quando desejo favorecer alguém, faço com que ele perca sua opulência. Semelhantes afirmações são evidências, assim como são as declarações de seus elevados devotos. Texto 28. Vede só como minha adoração ao Senhor
é eclipsada por meu apego à governança do meu reino e por meus laços com membros familiares, criados e outros. Visto que não estou chorando de remorso por isso, devo ser condenado vezes e mais vezes. Texto 29. Por que outra razão lutei contra o renomado senhor em Vishala, como se eu houvesse revertido a baixa condição de meu nascimento? Texto 30. Os demônios, em seus ensinamentos, sempre se inclinam à má erudição no que diz respeito à verdade do eu. Devido à minha associação com tais demônios, meu entendimento, mesmo hoje, não é livre do elemento degradante da especulação mental. Texto 31. Assim, como poderia alguma devoção pura aparecer em mim para significar a misericórdia do Senhor? Vejo a prova de minha falta de devoção quando reflito sobre a perversidade de Banasura. Texto 32. Ouvi alguns dizerem que agora, após ter detido e aprisionado Bali, o Senhor permanece aqui em Sutala como porteiro apenas para mantê-lo cativo. Em todo caso, não sei dizer onde o Senhor está agora. Texto 33. Em raras ocasiões, algumas pessoas, como Ravana, podem ver o Senhor aqui. O Senhor se revela unicamente quando o fazer atende seu propósito pessoal. Ele, deste modo, revelou-se neste local para Durvasa, devido a que Durvasa teve forte fé de que poderia ver o Senhor. Texto 34. Onde quer que alguém desenvolva um intenso desejo de alcançar o Senhor Supremo, lá o indivíduo pode obtê-lo. Todavia, meramente o Senhor residir em um determinado local não garante a alguém a sua associação. Texto 35. Se o meu Senhor estivesse sempre presente aqui em pessoa, por que eu teria viajado até a distante Naimisharanya para vê-lo como o Senhor Pitavasa, a forma de Narayana com trajes amarelos? Texto 36. Podemos dizer que por vossa misericórdia o Senhor Supremo desenvolveu algum amor por mim, daí eu parecer glorioso. Minha grandeza, no entanto, é apenas como um pequeno grão de poeira diante da montanha de misericórdia que o Senhor outorga a seus devotos mais novos. Texto 37. Ó Narda, vosso coração transborda em compaixão imotivada. Por que eu deveria prosseguir descrevendo todos os meus infortúnios, os quais simplesmente o entristecem? Ao invés de ouvir-me, considerai, por favor, a misericórdia do Senhor para com o Kimpurusha Hanuman. Texto 38. Atentai, por favor, para o fato, meu Senhor, de que a suprema personalidade de Deus apareceu repentinamente em sua forma de Narasimha, simplesmente para matar meu pai. E, tão logo o Senhor cumpriu seu propósito, desapareceu prontamente. Texto 39. Não sou capaz de ver meu Senhor diretamente, quando quer que eu assim deseje. Devido a isso, quando o vi, certa vez, às margens do oceano, foi exatamente como um sonho. Texto 40. Hanuman, todavia, é muito mais afortunado. Por muitíssimos milhares de anos, ele desfruta servir o Senhor constantemente, sem obstrução. Texto 41. Ele é a pessoa mais poderosa. Quando ainda era apenas uma criança, os semideuses favoreceram-no com muitas maravilhosas bênçãos, em consequência do que se tornou imune à velhice e à morte.
Texto 42. Ele é livre de todo medo, observa grandes votos e executa atos auspiciosos. Destacado entre os heróis, ele é um servo excepcional do Senhor dos Raghus. Texto 43. Com jocosa desconsideração, ele saltou sobre milhares de quilômetros do insondável oceano. Com grande perícia, na capital do rei Rakshasa, ele confortou mãe Sita em sua aflição. Texto 44. Ele bravamente ameaçou seus inimigos, incendiou Lanka e destruiu sua cidadela. Quando levou de volta notícias de Sita, recebeu um profundo abraço de seu mestre. Texto 45. Foi Hanuman quem agiu como o melhor transportador de seu senhor, com sua cauda servindo como a sombrinha branca real e com suas amplas costas servindo como um confortável assento para o senhor. Também foi Hanuman quem dirigiu o projeto de construir uma ponte por sobre o oceano. Texto 46. Ele satisfez os desejos de Vibhishana, destruiu a força militar dos Rakshasas e teve o poder especial de buscar a erva curativa de nome Vishalya Karani. Texto 47. Ele era a própria vida de seus soldados, sempre dando grande prazer ao seu divino Senhor e ao irmão mais novo do Senhor, Lakshmana. Ele devotadamente serviu de transportador para ambos. Texto 48. Supremamente inteligente e valoroso, levou a vitória ao Senhor Ramachandra. Ele contribuiu para a imaculada fama de seu senhor, que matou o rei dos Rakshasas. Texto 49. Foi Hanuman quem encorajou mãe Sita, e pela ordem do Senhor, esse Hanuman, o verdadeiro receptáculo do favor de seu mestre, ainda vive neste mundo, embora incapaz de suportar a saudade do Senhor. Texto 50. Ele mantém-se vivo por meio da constante audição das glórias do Senhor Rama. Mantendo-se ao lado da deidade do Senhor, ele encontra-se, mesmo hoje, com o mesmo esplendor de sempre. Texto 51. Meu caro mestre espiritual, a grandeza de Hanuman é bem conhecida por declarações escriturais como: o líder dos macacos tornou-se perfeito por agir como servo do Senhor. Sua servidão é prova da misericórdia do Senhor. Texto 52. Conquanto Hanuman houvesse logrado do filho de Dasharatha a bênção da liberação, sem esforçar-se pela mesma, ele jamais quis aceitar a liberação sem a oportunidade de servir. A esse Hanuman ofereço minhas reverências. Texto 53. Certamente conheceis glórias dele, que não mencionei. Por que não ir a Kimpurusha Varsha, vê-lo pessoalmente, e assim se enlevar? Texto 54. Shri Parikshit disse: ó querida mãe, o sábio Narda então se levantou subitamente de seu assento e voou pelo céu rumo a Kimpurusha Varsha. Ao longo de todo o percurso, ele repetiu: quão magnífico, quão magnífico! Texto 55. Lá em Kimpurusha Varsha, Narda viu Hanuman absorto na adoração aos pés de lótus do Senhor Ramachandra, com variados artigos florestais. Ele servia o Senhor como se ele estivesse pessoalmente ali, tal como antes. Texto 56. Ouvindo o Nectário Ramayana, recitado pelos Gandharvas e outros cantores celestiais, Hanuman estava em êxtase.
Seus membros tremiam, lágrimas transbordavam de seus olhos e o pelo de seu corpo arrepiava-se. Texto 57. Ele glorificava o Senhor com várias orações, em prosa e verso, as mais excelentes composições de sua autoria. Ele também recitava orações de autoria alheia, e a ele oferecia prostradas reverências, repetidas vezes. Texto 58. Narda exclamou jubilante: Glórias a vós, Sri Raghunatha, ao amado de Sri Janaki. Todas as glórias, glórias ao irmão mais velho de Sri Lakshmana. Texto 59. Contentíssimo por ouvir glorificados os nomes do Senhor que adorava, Hanuman saltou de onde estava e agarrou-se ao pescoço de Narda. Texto 60. Permanecendo no céu, Narda estava eufórico. Com seus pés ele dançava e com suas mãos enxugava a inundação de lágrimas amorosas partindo dos olhos do Senhor dos Macacos. Compartilhando da disposição única do êxtase amoroso de Hanuman, Narda falou em uma voz bastante alta. Texto 61. Sri Narda disse: Ó bem-aventurado, é certamente o devoto mais querido do Senhor Supremo. Hoje, simplesmente por ver-te, também me tornei querido ao Senhor. Texto 62. Shri Parikshit disse: Em um piscar de olhos, Hanuman recompôs sua sobriedade e curvou-se de sorte a mostrar respeito ao sábio entre os semideuses. Hanuman saudou-o com reverência e o levou ao templo do Sr. Ramachandra, o herói dos Raghus, a fim de que Narda pudesse oferecer reverências. Texto 63. Narda mostrou respeito ao Senhor no templo de Hanuman, e Hanuman atenciosamente arranjou que Narda se assentasse. Narda, nesse momento, sentiu ter obtido um incrível tesouro, nascido do amor puro pelo Senhor. Ele pegou sua vina e falou. Texto 64. Sri Narda disse: Sim, és o mais grandioso receptáculo da misericórdia do Senhor Supremo. Ninguém pode se comparar a ti. Estás sempre imerso em um oceano de adoração estática ao Senhor, desfrutando disso como cada vez mais novo a cada momento. Texto 65. És o servo do Senhor, seu amigo, seu transportador, seu assento, sua bandeira, sua sombrinha, seu palio, seu abano. És seu bardo, seu conselheiro, seu médico, seu general, seu melhor assistente, o ampliador de suas glórias infinitas. Texto 66. Tendo-te rendido inteiramente ao Senhor, tendo recebido sua mais elevada misericórdia, tendo dedicado tua vida aos tópicos de suas glórias transcendentais, sempre amplias a bem-aventurança dos devotos refugiados nele. És o melhor dos santos, maior até mesmo do que Garuda e outros. Texto 67. Com efeito, tua devoção pelo Senhor é absolutamente pura, haja vista que não consideras nada mais valioso do que o prazer de servi-lo. Deleitaste todos os seus devotos, falando àquele que é o melhor dos senhores generosos, estas palavras. Texto 68. Muitíssimo embora a liberação destrua o condicionamento da existência material, não tenho nenhum desejo pela liberação, na qual eu me esqueceria de que vós sois o meu mestre e de que eu sou o vosso servo. Texto 69. Shri Parikshit disse: Hanuman, naquele momento,
estava queimando no fogo da saudade de seu mestre, o Senhor Supremo, e o combustível de ouvir sobre a misericórdia especial dos pés de lótus do Senhor fez com que esse fogo ardesse muito intensamente. Por algum tempo, chorou tristemente. Em seguida, acalmado pelo sábio, ele falou. Texto 70. Sri Hanuman disse, ó melhor dos sábios, por que estás fazendo isso com este grande canalha destituído dos pés de lótus de Sriman Ramachandra? Por que me fazes chorar, lembrando-me de como o Senhor me negligencia? Texto 71. Se sou realmente servo do Senhor, então por que ele forçosamente me abandonou quando levou consigo para o seu reino espiritual seus queridos devotos, incluindo Sugriva e todos os residentes de Koshala? Texto 72. És muito bondoso para comigo. Como tive a boa fortuna de ocupar-me a seu serviço, concluís que o Senhor concedeu-me seu favor. Textos 73 e 74. Agora, todavia, ele descendeu a Mathura Puri, onde exibe o auge de sua opulência e de seus poderes. Toda a misericórdia que ele mostrou para comigo não se iguala sequer a um grão de poeira da misericórdia que mostrou para com os imaculados Pandavas, assim como um grão de areia jamais se iguala ao Monte Sumero. Texto 75. Enviando veneno e muitas outras calamidades, uma após a outra, de modo a transtornar os Pandavas desde a infância, o Senhor deliberadamente mostrou a determinação, a religião, a fama, a sabedoria, a devoção e o amor estático deles. Texto 76. Ele agia como seu servo, conselheiro, mensageiro, quadrigário e ouvinte na corte. Ele fazia guarda deles à noite, seguia-os em procissões e até mesmo oferecia-lhes louvor e reverências. Texto 77. Movido por seu afetuoso interesse no bem-estar deles, o que o Senhor não faria? Ele era visto adotando o papel combinado de servo, companheiro e melhor amigo deles, e eles observavam os mesmos papéis em relação a ele. Texto 78. Porque o Senhor reside constantemente com os Pandavas, a capital deles tornou-se tal qual uma floresta sagrada onde grandes sábios executam austeridades, e residir nessa cidade outorga à pessoa os mesmos benefícios piedosos referentes à execução de atos austeros de penitência. Texto 79. Shri Parikshit disse, ao ouvir estas palavras, Shri Narada inquietou-se incontrolavelmente com a avidez por ver os pés de lótus de Krishna. Ele quis simplesmente ir para Dwarka, de modo a viver lá para sempre. Ele se levantava, sentava-se e novamente se levantava. Enquanto gritava, ele dançou com grande entusiasmo, tomado de júbilo interno. Texto 80. O coração de Hanuman estava imerso em sabores transcendentais devido a falar sobre os Pandavas. Com seu êxtase ampliado ainda mais pela dança de Narada, ele continuou a falar sobre os tópicos. Texto 81. Shri Hanuman disse, todas as calamidades que se recaíram sobre os Pandavas eram absolutamente auspiciosas e desejáveis, dado que tais calamidades tornavam o Senhor Supremo ansioso por juntar-se rapidamente aos Pandavas. Texto 82. Ó Pandavas, o amor puro vos subjugou. Ignorando discernimento e etiqueta, ocupais meu Senhor como vosso mensageiro e vosso quadrigário.
Texto 83. Ah, vós, Pandavas, deveis ter alguma erva ou mantra transcendental que pode encantar o mais poderoso encantador. Texto 84. Parikshit Maharaja disse: Ó mãe, ó celebrada esposa do filho dos Pandavas, depois que Hanuman disse isto, ele pulou repetidamente no ar, cada vez mais alto, juntando-se ao sábio Narada em sua dança. Ele então continuou a falar. Texto 85. Ó mestre de todos os mestres, sois conquistado por vossa grande afeição, por vossos devotos. Eis como atrás seus corações. Texto 86. A minha maior fortuna é que o filho do meio de Pritha, Bhimacena, também é meu querido irmão mais novo. Texto 87. O Senhor Krishna, por atitudes de amizade, como dar sua irmã em casamento ao Pandava Arjuna, mostrou completa misericórdia a Arjuna. E esse Arjuna porta minha imagem na preciosa bandeira de sua quadriga. Texto 88. Sem a misericórdia incondicional dos amigos mais amados do Senhor, o serviço amoroso de um devoto jamais pode ser bem-sucedido ou frutífero. Texto 89. Portanto, ó melhor dos Vaishnavas, ó mais querido devoto do Senhor, vamos juntos ver os Pandavas e refugiarmo-nos neles. Textos 90 e 91. Jamais em Ayodhya o Senhor revelou o que ele agora manifesta no distrito de Mathura, conhecido como Dwarka, incontáveis variedades de opulência suprema e de doçura igualmente suprema, uma após a outra, as quais Brahma, Rudra e outros semideuses dificilmente podem sondar. Estas glórias expandem o amor de seus devotos. Texto 92. Sri Narada disse: Ah, o que estás dizendo? Algo jamais visto em Ayodhya? Isso não se vê sequer em Vaikunta. Levanta-te, levanta-te, meu amigo. Devemos ir para lá imediatamente. Texto 93. Sri Parikshit disse: Hanuman, o oceano de sobriedade, então suspirou por um momento e, após um breve instante de reflexão, curvou-se a Narada e endereçou-lhe a palavra. Texto 94. Sri Hanuman disse: Certamente nos seria apropriado visitar Dwarka, de forma a ver os Pandavas e oferecer-lhes serviço, uma vez que eles, sob todos os aspectos, são absolutamente queridos à personalidade de Deus e à sua consorte. Texto 95. Agora, todavia, o Senhor está exibindo misericórdia e doçura incomumente intensas, mais confidenciais do que qualquer coisa que ele alguma vez tenha revelado anteriormente. Texto 96. Aqueles passatempos maravilhosamente divertidos são tão supremamente encantadores que desconcertam até mesmo os sábios autorrealizados. Texto 97. Até mesmo teu pai, Brahma, o avô do mundo, o acharya fundador dos ensinamentos védicos, foi confundido pelos passatempos de Krishna. Texto 98. O que pode ser dito, então, acerca de tolos macacos silvestres como eu? Devido à maneira estranha com que os passatempos de Krishna se desenrolam, como sabes, temo cometer ofensas. Texto 99. Que os passatempos maravilhosamente variados do Senhor sejam a própria vida de seus servos, que não pensam em nada senão nele. Para tais devotos, esses passatempos sempre ampliam o êxtase do amor a Deus. Textos 100 a 104. Mesmo assim, eu simplesmente me sinto mais atraído ao Senhor Supremo
em sua identidade eterna como Sri Raghunatha, o filho de Dasharatha, e o regozijo de Mãe Kaushalya. Com seu coração sempre terno, em sua compaixão natural e inafetável, ele se atrai espontaneamente às reciprocações amorosas com seus devotos, reciprocações livres de qualquer mácula de duplicidade. Ele demonstra como os deveres religiosos de um povo civilizado são apropriadamente seguidos, e ele observa o voto estrito de ter apenas uma esposa. Na timidez da humildade inata, seu rosto sempre se volta para baixo, com seus olhos fixos no chão. Seu elevado caráter é prazeroso a todos. Ele figura com um arco em sua mão, é o rei dos reis, o herói da cidade de Ayodhya, servido por Sita e Lakshmana, e tem Bharata como seu irmão mais velho. Ele rege a raça dos macacos como o querido amigo de Sugriva e concede refúgio a Vibhishana. Ante a audição dos passatempos de Krishna, a ilimitada atração amorosa que sinto para com meu mestre ampliou-se. Texto 105. Considero, por conseguinte, que devo permanecer aqui, vendo-o constantemente nesta forma e bebendo o néctar imortal de seus passatempos. Texto 106. E quando o Senhor, porventura, talvez me chame para cumprir algum propósito, ele, por sua grande misericórdia, talvez me permita experienciar a felicidade transcendental que decorre de servi-lo. Texto 107. Ou, inspirado pela afeição por mim, o Senhor talvez me chame simplesmente para me mostrar a bela forma que amo mais do que minha própria vida. Texto 108. Devo estar pronto para apresentar-me a ele, sem demora, quando quer que ele, porventura, chame por mim. Agora, entretanto, vai, por favor, visitar os Pandavas na residência deles e vê a suprema verdade absoluta em sua aparência como um ser humano. Texto 109. O Senhor Krishna é plenamente satisfeito em si mesmo. Nem mesmo grandes sábios podem percebê-lo em seus corações ou descrevê-lo com suas palavras. Ele é o encantador último, porquanto seus maravilhosos passatempos são a fonte de ilimitada atração. Texto 110. Por favor, não permitas que tua inteligência fique envolta na ideia ofensiva de que tu e eu somos grandes celibatários e que os Pandavas são meros chefes de família distraídos por assuntos políticos. Texto 111. Esses Pandavas jamais desejam algo material, porque servem constantemente os pés de lótus do Senhor Krishna. E, com efeito, seus próprios pés de lótus são adorados pelos mestres espirituais dos Paramahamsas. Texto 112. O mais velho desses irmãos governou o estado por amor à personalidade de Deus. Assim seu reino é rico em toda sorte de opulências raramente desfrutadas pelos semideuses. Texto 113. Mediante sacrifícios, como o Rajasuya e o Ashvamedha, ele granjeou créditos piedosos grandes o suficiente para alcançar o mundo do Senhor Vishnu. E enquanto ainda neste mundo, ele rege toda a esfera de Jambudvipa. Texto 114. Sua fama é pura e conhecida ao longo dos 3 mundos. Suas posses indefectíveis suscitam a inveja dos deuses. Texto 115. O rei obteve toda essa opulência pela misericórdia de Krishna, e ele a ofereceu inteiramente a Krishna. A mesma jamais teve algum poder em agradá-lo. Texto 116.
Uma vez que seu coração sempre queima no fogo do amor a Krishna, essas guirlandas, vestes finas e polpa de sândalo não o atraem mais do que atrairiam um homem afligido pelo fogo da fome. Texto 117. Vê só, sua excelentíssima rainha é ninguém menos do que Srimati Draupadi, e seus irmãos são homens como os venturosos Bhimasena e Arjuna. Texto 118. Eles lhe são queridos, não por laços corpóreos, ou porque o ajudam a alcançar as 4 metas da vida material, mas por causa de seu vínculo amoroso com os pés de lótus de Sri Krishna. Texto 119. Mas o que um macaco silvestre como eu poderia dizer sobre os Pandavas? Vossa Senhoria sabe muito mais do que eu acerca de suas glórias.